Somos alunos do Instituto Federal da Bahia, estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, matriculados na disciplina Cálculo Numérico, ministrada pelo docente Alexandre Lopo, e hoje eu, Camila Vasconcelos, justamente com os discentes Bruno Oliveira e Lidiane Castro, falaremos sobre o método Runge-Kutta. Carl Runge e Martin Kutta foram matemáticos alemães que juntos desenvolveram o método Runge-Kutta. Runge teve algumas linhas de pesquisa e, em 1895, escreveu um artigo falando sobre o método. Em 1901, baseado nesse artigo, Kutta aprimorou e desenvolveu o método Runge-Kutta, utilizado para resolver numericamente as equações diferenciais ordinárias. Em análise matemática, o método Runge-Kutta forma uma família importante de métodos interativos implícitos e explícitos para a resolução numérica de aproximações de soluções de equações diferenciais ordinárias. Essas técnicas foram desenvolvidas por volta de 1900 pelos matemáticos Runge e Kutta. Dando continuidade, nós temos aqui, nós sabemos que o método Runge-Kutta é um método para resolver numericamente as EDOs, né? Então, nós temos como encontrar o nosso y, né? Nós temos aqui a nossa f, a derivada de y igual ao f, t e y, e nós temos aqui o nosso... Então, existe uma função y, que eu conheço, e ela tem um ponto. Esse ponto, y1, nossa... Então, nós temos esse ponto aqui, né? Y igual a 1 para o ponto T1 e Y1. E esse ponto eu conheço sua derivada em qualquer ponto. Então, nós temos aqui, se a gente for pegar aqui um gráfico, fazer uma curva, nós não conhecemos o ponto, então seria algo assim. É um conjunto de pontos que aproximar... A gente vai conhecer a aproximação desses pontos para essa função. Por exemplo, nós temos aqui a derivada de y' igual a t menos 3y. E o y0 igual a 1. Nós temos aqui esses pontos, tá? E nossa função ficaria mais ou menos assim. Esses pontos vai ser justamente a nossa... Deixa eu apagar aqui. Ficar mais ou menos assim a nossa função, né? Seria algo assim. Então, nós temos aqui a nossa f. E aqui no nosso y0, nós chamaria de um a, né? E o nosso y, que não conhecemos. Então, como encontrar esse nosso y? Então, se a gente colocar, por exemplo, um intervalo de 0 e 2, e nós determinássemos um n, colocar aqui um n igual a 10. Então, como é que ficaria? Nós temos aqui um h, seria um b,
menos um A. Dividido por o nosso N. Então, vamos lá. Quem é o nosso B? O nosso B vai ser aqui o nosso 2. O nosso 2. O nosso A é o 0 aqui, né? E dividido pelo nosso N. O nosso N aqui a gente chamou de 10. Então, isso aqui vai dar 0,2. Então, a cada 0,2 que eu andar, aproxima-se um ponto da nossa EDO. Então, observa aqui, ó, de 0 até 0,2. De 0,2 até 0,4. Então, a cada 0,2 que a gente andar, vai aproximar um ponto da nossa EDO. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de um código no Scilab, para vocês verem como é que ficaria as nossas interações. Então, nós temos aqui a nossa U, voltando aqui, nós temos aqui T menos 3Y, o nosso A nós chamamos de 0, o nosso B nós chamamos de 2, e o nosso N nós chamamos de 10. Com esse código aqui, no Scilab, a gente vai obter, né, executando as nossas interações. Que no caso, nosso N foram 10, e aqui vocês podem ver, né, ó, 2, 2, 2, 2, 2, se repetindo, né? Dando continuidade, para formalizar a nossa linha de raciocínio. Então, a gente vai trazer aqui agora o método de Ruge-Coulter de segunda ordem. Passando a palavra agora para Bruna. O método de Ruge-Coulter, ele é definido por ordens. Ele tem 3, a segunda, a terceira e a quarta. O da segunda ordem. De maneira analógica, a expressão para Ruge-Coulter de segunda ordem fica expressa pela equação abaixo. YI mais I é igual a YI mais A1 vezes K1 mais A2 vezes K2. Onde nós temos que o A1 é igual a 2, que é igual a 1 sobre 2. O K1 vai ser o nosso espaço, H, multiplicado pela função xi, yi. O nosso K2 vai ser multiplicado pelo H, que é o espaço, e a nossa função, que é xi mais P2 vezes H, e o yi mais R2 vezes o K1. Ficando o H vezes a função de x1, xi, na verdade, mais H, yi mais K1. Pode passar, Leide.
trazendo um exemplo, nós temos o nosso YN, que será apresentado pela seguinte fórmula. YN mais 1 é igual a YN mais H sobre 2, que multiplica K1 mais K2. Onde o nosso número do YN começa de 0 e assim sucessivamente, 0, 1, 2. Iremos achar o valor de K1 e K2, por ser de ordem 2. A nossa K1 vai ser igual à função f de xn, yn. E o K2 é a nossa função de xn mais h, yn mais h vezes K1. O exemplo abaixo nos mostra a derivada de menos y mais x mais 2. Onde a gente tem que y0 é igual a 2 e x0 é igual a 0. X pertence a 0, 0, 0, 3. E o nosso espaço é 0,1. Nós temos a solução exata dessa derivada, que é yx igual a e elevado a menos x mais 1. Na solução, nós teremos a nossa função, né? Menos x, ou menos y mais x mais 2. O nosso espaço, que vale 0,1. O nosso x0 é 0, y0 é 0, ou igual a 2. Agora, a gente precisa encontrar o yn com n variando de 1, 2 e 3. Onde x1 é igual a 0,1, x2 0,2, x3 0,3. Para a nossa primeira interação, n igual a 0, nós temos y1 igual a y0 mais h sobre 2, que multiplica K1 mais K2. Ou seja, aquele mesmo jeito de calcular a equação anteriormente. Para calcular o K1, a gente vai substituir os valores de f de x0 e y0. x0 é 0, y0 é 2. Substituindo esses valores na nossa função, encontraremos 0,00. Na K2, fazemos a mesma coisa. Substituímos os valores na função x0 mais h, y0 mais h vezes K1, que fica 0,1 e 2. Resultando, fazendo a soma aí, em 0,1, o resultado da nossa K2. Encontramos o y1, é só substituir na nossa fórmula aqui em cima, os valores que nós encontramos. Aí nós vamos ter o 2 mais 0,1, que é o nosso espaço, dividido por 2, multiplicado pelo valor de K1 mais K2, resultando em 2,005000. Para a nossa questão 1, iremos fazer o mesmo procedimento. Encontramos o y2, aí vai ter a mesma fórmula, tal. K1 e K2 vai ser o mesmo procedimento. E substituindo os valores, encontramos de K1 0,095000. O nosso K2, iremos encontrar 0,185500. Substituindo os valores na fórmula do yn mais 1, nós encontraremos o 2,019025, que será o valor da nossa próxima y da nossa próxima interação. Pode passar, Lídia. Para a nossa interação 2, faremos o mesmo procedimento, até encontrarmos o valor do nosso y3, que será o 2,041218. Fazendo uma tabela, nós teríamos
O nosso K, que seriam as nossas interações, 0, 1, 2 e 3. O nosso XK, que era o nosso X inicial, X0. YK, começando de Y0 também, nós temos todos os resultados encontrados. E o nosso XK, que seria o YN mais 1, resultando de todos os valores. A dedução do método de dificulta de terceira ordem é bem parecida com a dos métodos de segunda ordem. O resultado é um conjunto de 6 equações com 8 incógnitas. Portanto, devem ser especificados os valores a priori para as 2 incógnitas, para determinar os parâmetros restantes. Uma das exceções mais comuns para a ordem 3 do método de Ruji-Kulta é YI mais 1 é igual a YI mais 1/6 de K1 mais 4K2 mais K3, que multiplica H, em que K1 é a f de x1 e de y1, K2 é a f de xi mais 1/2 H, yi mais 1/2 de K1H, e K3 é a f de xi mais H, e yi menos KIH mais 2K2H. Os métodos de ordem 3, eles não são tão utilizados quanto os de ordem 2 e os de ordem 4. Então, o método de Ruji-Kulta funciona da seguinte maneira. Se a gente observar um gráfico aqui, nossa senhora. Nós pegássemos um ponto aqui, e chamássemos de T1, nós teríamos aqui um Y1, e o nosso gráfico de Y, pegando um ponto aqui, ficaria mais ou menos assim. Se a gente escolher aqui um ponto, a ideia é como descobrir qualquer ponto ou se aproximar dele, né? Se ele está em uma certa direção. Então, a gente pega aqui, por exemplo. Então, o nosso ponto aqui ele está em uma certa direção. Então, ele está aqui. Deixa eu tentar fazer aqui melhor para vocês entenderem direitinho. Então, nós pegássemos aqui esse ponto. Ele tem essa direção, né? Esse ponto aqui, ele tem uma direção. O que é que faz o seguinte, o nosso método, ele é o seguinte, usar a aproximação aqui no início do intervalo, depois pegássemos 2 inclinações no meio, ou seja, aqui uma inclinação no meio, e mais uma no fim. Então, a gente poderia colocar mais 2 inclinações aqui, para se aproximar do nosso ponto. E mais uma aqui no fim. Onde nós teríamos aqui o nosso K2. Aqui nós teríamos, ou seja, essas 2 direções aqui do meio seriam o nosso K2 e o nosso K3. E aqui no finalzinho, nós teríamos o nosso
car 4. Bem lá no fim. Então, o objetivo é chegar mais perto possível desse ponto aqui. Chamamos aqui um ponto A, por exemplo. Então, nosso objetivo era chegar mais próximo desse ponto aqui. O método consiste em pegar essas 4 direções, né? A inicial, o nosso K2, o nosso K3 e o nosso K4, e fazer uma média ponderada delas para estimar para onde devemos apontar. Então, nós pegássemos aqui, por exemplo, um T. Nós temos aqui o nosso T1, né? Nós pegássemos aqui um T1 mais o nosso intervalo H, nosso espaço, né? Aqui no meio, se aqui nós temos T1 e aqui nós temos T1 mais H, aqui no meio nós teríamos quanto? O nosso T1 mais o nosso H dividido por 2. Então, nós temos aqui o nossa inclinação, nossa direção, na verdade, inicial. Depois, nós temos aqui o nosso K2, que ficaria AF de TI mais H dividido por 2, com YI mais o nosso HK1 dividido por 2. O nosso K3 ficaria nossa F de TI mais um H dividido por 2, com YI mais um HK2 dividido por 2. E o nosso CAR4, nós teríamos nossa F, TI mais o H, mais YI mais H, que multiplica o CAR3. Logo, nossa média ponderada aqui é exatamente essa aqui. O nosso YI mais um H sobre 6, que multiplica um K1 mais o 2K2, mais um 2K3, mais um K4. Esse exemplo aqui, a gente consegue observar, né, o método de Ruge-Coulter de ordem 4. Nós vamos dar continuidade para vocês entenderem melhor. Suponhamos que se tenha calculado os valores de y1, y2, y3 até um yn para os valores verdadeiros de yx3, yx2, yx2 até um yxn. Agora queremos calcular um yn mais 1, que implica que y igual a xn mais 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, temos que o yxn mais 1 menos yxn é igual à integral de xn até xn mais 1, que é a derivada de yx dx, igual à integral de xn até xn mais h, da derivada de yx dx. Assim, a regra de Simpson para a integração numérica nos fornece yxn mais 1 menos yxn h sobre 6, aproximadamente h sobre 6, de y, ou da derivada de xn, mais 4y' de xn mais h sobre 2. Ou eu falei y'. A derivada de xn
é a derivada de y de xn mais 1. Isolando o yxn mais 1, temos que yxn mais 1, aproximadamente yxn, mais h sobre 6 da derivada de xn, mais 2 vezes a derivada de y, xn mais h sobre 2, mais 2y, 2y' de xn mais h sobre 2, mais yn de xn mais 1. Agora iremos substituir as inclinações verdadeiras. A derivada de xn, a derivada de xn mais h sobre 2 e a derivada de xn mais 1. Pelas seguintes estimativas. Temos que K1 é igual à função de xn, yn, e assim nós temos que K1, onde é a inclinação de xn pelo método de Euler. Nós temos K2 é igual a f de xn mais 1 sobre 2 vezes h, yn mais 1 sobre 2 vezes k vezes o K1. Agora temos que o K2 é uma estimativa da inclinação no ponto médio do intervalo, xn e xn mais 1. Usando o método de Euler, para antecipar a ordenada no alheio, nós temos que o K3 é igual a f de xn mais 1 sobre 2h, e yn mais 1 sobre 2h vezes K2. Por sua vez, o nosso K3 é um valor de Euler aperfeiçoado para a inclinação do ponto médio, tendo o nosso K4 igual a f de xn mais h, yn mais h vezes K3. Agora temos que o nosso K4 é a inclinação em xn mais 1 pelo método de Euler. Usando a inclinação aperfeiçoada em K3 no ponto médio do segmento que terminava em xn mais 1, e fazendo as nossas substituições, teremos que yn menos 1 vai ser igual a yn mais h sobre 6, que multiplica K1 mais 2 vezes K2, mais 2 vezes K3, mais o nosso K4. Temos agora a nossa fórmula de recorrência para calcular os diversos valores de y1, y2 e y3, e até um yn. A nossa fórmula interativa ao método de Ruge-Coulter. A precisão do método é equivalente à fórmula de Taylor, de quarto grau, e da ordem de módulo de xn menos yn menor ou igual a c h elevado a 4. Onde esse nosso c é uma constante, que só depende do nosso intervalo, sendo um AB, e da função f de xy, mas depende do nosso h, que é o nosso espaço. Nosso passo, ou espaço, dá no mesmo. Agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Camila, que vai falar sobre a aplicação do método, né? Do nosso método Ruge-Coulter. Usaremos um EDO que tem a solução analítica para um valor inicial arbitrário, para posteriormente aplicarmos o método numérico e fazer o estudo do erro em relação ao valor verdadeiro para diferentes valores de H. Para a solução analítica, vamos usar a seguinte EDO para realizar o estudo. dy dx é igual a x mais y. Podemos aplicar a fórmula de Lagrange para achar sua solução particular e, posteriormente, definir sua solução particular. Temos, então, y de x igual a E na menos integral de p de x dx
integral de Q de x é na integral de px dx, dx mais c. Fazendo as derivadas, as devidas substituições na fórmula de Lagrange, temos yx igual a E na menos integral de dx, que multiplica a integral de xe na integral de dx, que vai ser igual ao nosso E na x, que multiplica a integral de EX na menos x dx, onde a integral x na menos x dx pode ser resolvida usando integral de V'u é igual a Vu menos integral de Vu'. Logo, temos a integral de x na menos x dx igual a menos E na menos x, x menos E elevado a menos x mais c. Substituindo em yx, temos yx igual a E na x, que multiplica menos E elevado a menos x, x menos E na menos x mais c. Fazendo as devidas operações, temos a solução geral da nossa DO, onde yx vai ser igual a CE na x menos 1. Bom, para os valores iniciais de x0 igual a 4, nós temos que c igual a 5, onde o nosso yx vai ser igual a 5 elevado a x menos 1. E uma solução particular de nossa equação para este valor inicial, seu gráfico consta na figura 1. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que será a curva do nosso yx no intervalo de 0 a 5. Dando continuidade, a nossa solução numérica ficaria como? Nós temos o seguinte problema. A derivada de y será igual a x mais y, com o y0 igual a 4. Iremos aplicar o método de Ruge-Coulton, quarta ordem, para realizar a solução no intervalo de 0 a 5, para h igual a 1, h igual a 0,5, h igual a 0,1 e h igual a 0,05. Para realizar a solução numérica, foi desenvolvido um programa em linguagem C, cujo código se encontra em anexo. Nós temos aqui, né, o nosso gráfico, onde foram construídos os seguintes gráficos para cada aproximação obtida com cada valor de h. Então, primeiro aqui, o nosso h igual a 1. Então, nós temos aqui o nosso gráfico numérico, onde nós temos o valor verdadeiro. A cor não ficou muito nítida, né, para vocês observarem, mas é como se fosse um vermelhinho aqui, um lilás, azul. E nós temos o nosso valor numérico aqui de verde em seguida. Ou seja, que seriam nossas aproximações. Nós temos aqui o nosso h igual a 0,5. Então, você vai ver que ele diminuiu, né? Nosso h igual a 1. Então, agora nós temos o nosso espaço menor, né? Nosso h igual a 0,5. Então, você consegue observar que do gráfico 1 para o gráfico 2, né? As nossas aproximações foram cada vez mais próximas, ou seja, quanto menos será o nosso h, mais próximo será, né? Nossa aproximação vai ser maior. Então, vamos observar os próximos. Agora, observe aqui, para h igual a 0,1, ou seja, que é menor do que o 0,5, quase a gente não consegue ver a diferença, né? Só aproximando muito, para a gente conseguir ver que está cada vez mais próximo. E se a gente diminuir, né, mais ainda o nosso h para 0,05, ó, quase não conseguimos observar essa aproximação. Então, está bem próximo. Então, aqui nós trouxemos o gráfico das curvas obtidas numericamente para a derivada de y igual a x mais y, com os valores de h. Então, observe aqui, o nosso h igual a 1, a 0,5, a 0,1 e a 0,05.
Então, nós trouxemos aqui os valores, né? A gente criou, verificamos em tabelas o nosso erro absoluto, que será a nossa média, né? De todos os erros. Então, para H igual a 1, nosso erro absoluto ficou aqui, nosso erro relativo, nosso erro percentual. Fizemos para cada um o valor de H, como vocês podem analisar aqui na tabela. Então, medidas de erros, absoluto, relativo e percentual para cada pontos com diferentes valores de H. Esses erros aqui, a gente consegue mostrar, né, o desenvolvimento deles. Você vai observar que para H igual a 1, nós temos uma quantidade de interações. Para H igual a 0,5, essas interações, elas aumentam, né, os nossos erros serão maiores. E nós temos aqui para 0 igual a 0,1, 0 igual a 0,05. Então, quanto menor, na verdade, o nosso H, nós temos mais aproximações. Vocês vão observar nas tabelas em anexos. Então, conclusões. Vemos que uma boa aproximação ocorre a partir de, pois temos um erro absoluto com a precisão na quinta casa decimal. Isto também pode ser observado graficamente, pois as curvas já se sobrepõem. E fácil percebe que para os valores de H pequenos, teremos uma aproximação melhor, pois, em essência, estamos integrando e com H pequeno, vamos gerar mais pontos, sendo as distâncias entre eles bem menores. Com isso, o valor da integral será bem mais precisa. Então, nós temos aqui no nosso anexo 1, o código de linguagem C, que foi desenvolvido para a gente mostrar justamente as nossas interações. Então, aqui ele está em anexo para a gente mostrar para vocês como foi feito. Onde nós temos a função verdadeira para os valores de x e y aproximado e os nossos erros absolutos relativos. E no anexo 2 nós vamos ter a tabela de erros de todos os gráficos, né? A gente fez aqui para o erro absoluto, relativo e percentual para cada ponto. Então, nossa primeira aqui é com H igual a 1. Então, observe quantidade de interações. E aqui nós temos as nossas médias que foram utilizadas naquela primeira tabela, logo após o gráfico. Agora, nós temos aqui com H igual a 0,5. Então, perceba que a gente teve mais pontos, né? Então, a gente está tendo uma integral mais precisa. Dando continuidade, nós temos aqui o nosso H igual a 0,1. Então, observe que foi gerado bem mais pontos, né? Do que o nosso H igual a 0,5. E ele não acabou aqui, ele tem continuidade. Então, aqui, ó, ainda tem mais pontos para o nosso H igual a 0,1. Então, são muitos pontos. Então, as aproximações são muitas. São muitas. Então, o nosso H igual a 0,01, a tabela ficou enorme. Ó, observe a quantidade de pontos. Então, nós trouxemos essas tabelas no final, justamente para vocês verificarem que a gente pegou as médias, né, para formar aquela tabela menor, mas que cada vez que o nosso H ele é menor, a nossa integral será mais precisa, né? As retas, as curvas, elas vão se sobrepor. E a gente quase não vai perceber que é uma aproximação. A gente vai pensar que é basicamente aquele resultado, só que não, ele é bem próximo do valor esperado. E aqui nós temos as nossas referências utilizadas para fazer o nosso trabalho. Desde já agradecemos. Boa noite a todos.